Hello! Você gosta de histórias? Então eu tenho uma para você. É a história de uma criança chamada Catherine. O nome dela, vamos chamar ela de Cat. E ela cresceu com muitos números na cabeça, muitos. Ela subia os degraus e ela contava os degraus. Ela olhava as árvores e ela contava as árvores. Ela fazia soma e subtração em tudo que ela fazia. E ela foi para a escola. Na escola, um professor notou que ela era diferente. E ao invés dele falar assim, você é muito bom em matemática, ele falou assim, você pode se tornar uma matemática pesquisadora. E ela se formou com muitas honras. Só que ela não foi direto ser matemática pesquisadora. Ela foi ser professora. E ela foi ensinar numa escola pública que não era reconhecida, mas que era uma das poucas escolas que aceitavam uma professora negra. Ela ensinou, lecionou nessa escola e ela era uma professora diferente. Ela parou por um tempo para constituir família e ela ouviu dizer que a NASA estava contratando pessoas para fazer parte dos seus computers. Mas na época não era só computers como nós estamos conhecendo hoje. Eram pessoas que faziam cálculos matemáticos. E eram pessoas muito importantes, tinham que ser muito boas. E ela tentou a primeira vez, não conseguiu entrar. Ela tentou a segunda vez e ela foi chamada. E ela começou a se destacar que ela não só fazia os cálculos, que já era algo bem difícil. Ela perguntava por quê? Por que que fazia desse jeito? E por que que não do outro jeito? E ela pensava em cálculos diferentes. E ela cresceu nessa profissão. Mas o pulo do gato, quando ela se. As pessoas viram que ela era uau, foi quando um astronauta, John Green, bem famoso, você pode pesquisar. Eles estavam fazendo os cálculos e ali já tinham grandes computadores que faziam cálculos no lugar de pessoas. Mas ele estava participando de um projeto que ele precisava entrar numa cápsula e ele precisava ter o cálculo, a máquina fazia o cálculo do caminho que ele ia fazer. Mas antes dele entrar, ele falou assim: eu acredito nos cálculos dos computadores, mas olha só, antes, get the girl, pega aquela garota lá. E o que foi muito interessante, porque ele falou assim: o que ela falar, eu vou. Se ela falar que tá certo, eu acredito que tá certo. E eles pegaram a garota, que era Catherine Johnson. E porque ela falou, tá ok, pode fazer. Esse cálculo bate com o da máquina, ele foi. Eu acho tão linda essa história. Porque a Catherine, ela, ela já sabia que ela era diferente. Mas um professor falou: olha, você pode se tornar uma matemática pesquisadora. E ele mudou as aulas dele só para Catherine, porque o olhar dele viu que ela era diferente e que ela podia ser mais do que as outras crianças, os outros adolescentes que estavam ali na sala de aula dele. Ele viu além, entende? Como que é importante a nossa profissão, como é importante nós pensarmos diferente. Não só seguir um currículo a rigor, passo a passo, mas também pensar o que eu posso fazer diferente. E como a minha palavra pode descobrir a essência de alguém. Nós somos diferentes. Nós temos uma profissão que transforma, que vê além, que pode ver a essência quando a gente para um pouquinho e olha diferente para cada aluno. Está preparado para essa aula? A aula 2, onde nós vamos entender: eu escolhi certo a minha profissão? Vem comigo.